Olá pessoal, professor Eliseu, mais uma vez com vocês. Hoje na nossa aula de leitura e compreensão, vamos continuar na temática sobre finanças. It's time to teach about financial literacy in a high school. Então vamos trabalhar sobre finanças. Lembra que a aula passada foi vocabulário específico sobre finanças. Então nós vamos continuar nessa temática. É um tema pouco estudado no ensino médio, mas que é muito importante. Então vamos lá. No nosso título do texto, já dá uma prévia do que vem por aí. It's time to teach about financial literacy in high school. Então, algumas palavras que vocês conhecem: tempo, ensinar, financial, financeira, literacy, high school, ensino médio, financeiro. Então, literacy é o conhecimento que você tem em alguma área específica, né? Então, no caso, conhecimentos financeiro. Então, é tempo de ensinar sobre finanças no ensino médio, sobre controle financeiro no ensino médio, para alunos do ensino médio. Okay? Então, esse é o tema do artigo. Então, não é objetivo aqui traduzir o texto palavra por palavra, mas discutir os pontos principais para vocês terem uma visão geral do texto. Okay? Então, algumas palavras-chave: incoming, que é o lucro, né? É o ganho. In, de entrada, né? Financial, finanças. Loans, é empréstimo. Opening credit, abertura de crédito. Open credit card, abertura de cartão de crédito. Expensive. Então é importante que vocês aprendam, que nós aprendamos sobre crédito. Ele vai falar nesse artigo muito sobre cartões de crédito, algumas coisas que nós não sabemos e por não saber, nós agimos de maneira precipitada. Então, ele diz, no caso aqui eu falei incoming, né? Pensando na parte financeira, mas aqui de acordo com o contexto, 70 dos alunos novatos que estão chegando na faculdade nos falam que eles nunca foram ensinados sobre níveis básicos, habilidades básicas de finança. Ninguém ensinou sobre finança. E mesmo assim eles têm cartão de crédito e fazem decisões, making decisions, que terão um impacto sério no resto de suas vidas. Então é sério, né? Os alunos entram na faculdade sem o mínimo de conhecimento sobre aspectos financeiros e já são capazes de receberem cartão de crédito, de abrir contas e fazer decisões que vão impactar seriamente o restante de suas vidas. Aí a grande pergunta é: why don't we do more to help our children prepare for a financial world that can be extremely expensive? Então, por que não ajudar as crianças a se preparar para um mundo financeiro que pode ser bastante caro quando nós não entendemos adequadamente? Então, esse é o desafio que esse artigo coloca, né? O problema entre as pessoas na universidade sem conhecimentos financeiros, e eles já podem abrir contas e cartão de crédito sem ter o conhecimento, e isso vai causar sérios constrangimentos. Então ele faz a pergunta: por que não preparar as crianças? Por que não ensinar mais cedo? Então ele diz aqui que poucas pessoas, few people, entendem compound interest. Então poucas pessoas entendem de juros compostos. Aí eles, o artigo, né, o autor perguntou, we ask the students, quanto ele levaria para pagar uma dívida de $5.000 se pagasse apenas o mínimo, a taxa mínima. Então, quanto tempo eles levariam para pagar uma conta de 5.000 se eles pagassem apenas o mínimo? How long it would take to pay off a
5,000 credit card balance if you only pay the minimum due. Então, quanto tempo? Aí ele diz que os estudantes sempre subestimam o tempo. Aí ele diz aqui, mais de 20 anos. E o custo. Então, as pessoas não sabem. Então, vão pagando o mínimo sem saber o tempo e o valor que eles vão pagar quando fazem isso. Então, aí ele diz aqui, when the true cost is revealed, quando o verdadeiro custo é revelado. Eu gostaria de capturar a face deles, o rosto deles, quando eles percebem o verdadeiro valor. Eles ficam surpreendidos, né? Com o valor que eles pagam quando pagam o mínimo. Se nós entendêssemos isso, nós não faríamos isso. Pagaríamos sempre a fatura completa. Então, mas ele diz assim, o juro composto, BAT, né, dá uma ideia de oposição, não precisa, compound interest does not have to work against you. Ele não precisa trabalhar contra você. Se você save money. Save é o verbo poupar, guardar. Se você guarda dinheiro, o juro composto ele vai trabalhar a seu favor. Ganhar juro sobre juro, começando a salvar cedo, pode fazer um grande impacto na sua vida. Então aqui a gente vê que o autor encoraja a poupança, você guardar dinheiro, investir e fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Então, essa parte do curso é a minha parte favorita. Ele diz, quando eu pergunto how they buy books, como eles compram livros, a maioria deles dizem comparison shopping online. Então ele faz a comparação do shopping nas lojas online. Então eles comparam. Ele também perguntou how they buy clothes, como vocês compram roupa. E eles dizem de novo comparison shopping online, comparando as lojas online. And then, então, I ask them how they choose a bank or a credit card. Então eu pergunto a eles como é que eles escolhem um banco ou um cartão de crédito. Você vê aqui que para roupa, para livro, eles fazem uma pesquisa, eles comparam as lojas. E o autor perguntou, como é que vocês escolhem um banco ou um cartão de crédito? Virtually all of them answer in the same way. Virtualmente, todos respondem da mesma forma. Como é que eles respondem? They choose their bank because of their parents. Eles escolhem o seu banco por causa dos seus pais. Or because the branch is close to them. Então, ou por conta dos pais ou por conta da proximidade. Aí eu pergunto, quando eu os pergunto como eles se pareceriam se eles escolhessem suas roupas da mesma maneira que eles escolhem os bancos, aí eu consegui uma combinação de sorrisos e horror. Então, o autor perguntou aos alunos, rapaz, se vocês comprassem roupas da maneira que vocês escolhem um banco, como seriam suas roupas? Aí eles começaram a perceber a realidade, a loucura que eles estavam fazendo, né? Eles deveriam usar o mesmo princípio, também escolher. Aí o conselho aqui do autor, students need to know that banking products should not be treated any differently. Então, olha o conselho deles, os estudantes precisam saber que produtos bancários não deveriam ser tratados diferentemente. De comprar roupa, de comprar livros, eles deveriam também fazer uma pesquisa. Eles deveriam procurar o melhor negócio, the best deal. And don't be afraid to compare. E não ter medo de comparar. Ditch and switch with frequency. Essas palavras ditch and switch eu deixei apropriadamente de vermelho. Eu quero que vocês pesquisem o significado dela e coloquem no chat. Certo? Procurem, pesquisem e coloquem no chat. Coloque seu nome ao lado quando você colocar a resposta, ok? Many people end up in a financial difficulty because they can't control their spending. Vermelho aqui a situação, né? Muitas pessoas terminam em dificuldades financeiras porque they can't control their spending. Eles não podem controlar os seus gastos, eles não controlam os seus gastos. Agora uma coisa muito importante aqui.
It is rarely a big purchase. Raramente é uma grande compra que faz com que as pessoas fiquem endividadas. Instead, ou seja, em vez disso, it was the accumulation of lots of little purchases over the years. Então não é uma grande compra que faz com que as pessoas fiquem endividadas. É o acúmulo de muitas compras pequenas ao longo dos anos. Então é isso que faz com que as pessoas acumulem dívidas. Outra parte importante que ele fala é not be able to say no. Not be able to say no is a big part of the issue. Então não ser capaz de dizer não é uma grande parte do problema. Você tem que aprender a dizer não. Ver as coisas, não, eu não posso comprar, eu não tenho condição. Você tem que começar a fazer isso. And you can start to see the warning signs early in life. Então você pode começar a ver esses sinais logo cedo na vida. Então aqui ele vai citar aqui uma historinha engraçada, humor, para explicar esse contexto. Esse professor Philip Zimbardo, ele conta essa historinha aqui. Nas faces das crianças de 4 anos, né? Aquelas faces de alunos de criança de 4 anos, nós vemos o mesmo cuidado que nós precisamos fazer, trade-off, né? A negociação que nós devemos fazer, perceber. Olha o que ele fez, olha o que ele experimentou, fez um experimento. Eles deram às crianças um marshmallow. Então, antes de sair da sala, né, before leaving the room, antes de sair do quarto, ele diz às crianças, tell the children, que se eles esperarem para comer, eles vão ganhar 2 marshmallows quando ele retornar. Então o trato é esse. As crianças recebem o marshmallow e quando ele sai, ele diz, olha, se vocês esperarem, não comerem, quando eu voltar, vocês vão ganhar mais 2 marshmallows. E então, and then we watch. Então nós assistimos e sorrimos enquanto nós vemos as crianças lutando com algo que é tão fundamental para as nossas decisões, o processo de decisão. Será que eu faço agora? Será que eu como agora? Ou eu espero para ter mais? Essa é grande. Será que eu vou gastar agora? Ou será que eu vou esperar para ter mais? Então nós vemos isso. Voltando para nós. Do I buy those shoes? Or do I save for retirement? Eu compro esses sapatos ou eu poupo para minha aposentadoria? Isso é uma maneira divertida de fazer com que os alunos percebam, realize that resisting temptation and delaying gratifications is ultimately the key to financial success. Então, qual é a chave para o sucesso? Resistir à tentação, resisting temptation, and delaying gratification, e postergar, ou seja, deixar a gratificação para depois. Essa é a chave do sucesso financeiro. Aí ele diz também, dá um contraponto. Although, apesar de não ser fácil, pode ser aprendido. E apesar de nós acharmos graças com as crianças de 4 anos, caindo nessa tentação, ele perde seu apelo quando nós estamos com os 30 anos e temos a nossa família para apoiar. Então ele diz que isso aqui é fácil, mas quando nós temos uma família para criar, para cuidar, não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como fazer isso, não tem como postergar, a gente tem que gastar. Aí isso é o que ele acha. E vocês, será que mesmo nós com a família, ou você com as suas responsabilidades, será que é possível economizar? Então deixo essa discussão para vocês, que nós possamos realmente ter esse pensamento crítico, cuidar das nossas finanças, entendendo que se nós quisermos ter um futuro assim mais tranquilo, nós devemos começar arraigando o nosso presente com medidas, com ações fundamentais e importantes. Então temos que aprender como lidar
com as nossas finanças. Então é importante. Se você gostou dessa aula, que é muito interessante, até para mim eu aprendi muito com essa aula, deixe seus comentários, né? E lembrando que essa aula vai estar disponibilizada no JAF Conecta e no meu canal. Você deve acessar, se inscrever se ainda não fizeram e apertar o sininho, ok? Deixem seus comentários.